Espera aí que eu estou aqui. Bom, então, podemos começar então, Júlio? Sim, podemos. Tá bom. Então, boa tarde, então, a todos e todas. Sou Maria Adelaide e muito feliz também de estar participando dessa mesa com meus conterrâneos, pesquisadores também de poesia concreta, como eu. Então, hoje é o terceiro dia da primeira Jornada Internacional de Poesia Visual, Pesquisa e Criação, organizada pela comissão formada por Anderson Gomes, Juliana Pondia, Júlio Mendonça, Macuri e Antônio Vicente Serafim Pietroforte, com apoio das instituições públicas Casa das Rosas, Universidade Estadual Paulista, Unesp e Universidade de São Paulo, USP. Esta é a mesa 14, Seção de Comunicações, que conta com a participação de Kedma Janaína Freitas Damasceno, mestre em Literatura Comparada pela Universidade Federal do Ceará e atualmente é doutoranda pela mesma universidade. Djavan Damasceno da Frota, mestre em Linguística pela Universidade Federal do Ceará, também doutorando pela mesma universidade. E Edna Caroline Alexandria da Cunha Oliveira, mestre em Letras, Estudos Literários pela Universidade Federal de Sergipe e atualmente também doutoranda pela mesma universidade. Cada participante tem 15 minutos para apresentar sua comunicação e para que o tempo não seja excedido, né, para efeito de perguntas e tal, mas eu vou avisando o tempo restante, os minutos finais, 5 minutos, 1 minuto, e aí podemos, então, iniciar a comunicação de Kedma Janaína, um olhar sobre o concretismo cearense, a poesia de Horácio Dídimo. Ok, deixa eu só projetar aqui novamente. Ampliou aí para vocês? Ok. Sim, Kedma. Sim. Pronto. Obrigada. Gente, antes de começar, né, boa tarde a todas e a todos. Queria dizer que estou imensamente feliz de participar dessa mesa, de estar participando da primeira Jornada Internacional de Poesia Visual. É realmente um privilégio poder contar, né, com a contribuição, com o olhar, com várias leituras sobre essa poesia visual tão ampla, né, parabenizar a toda a comissão organizadora da jornada e agradecer. É realmente um privilégio estar aqui, podendo falar um pouquinho para vocês também sobre a minha pesquisa, né, como a professora já falou. O título é Um Olhar sobre o Concretismo Cearense, a Poesia de Horácio Dídimo. No mestrado, eu pesquisei a vanguarda concretista aqui no Ceará, e o Horácio Dídimo foi um dos poetas que fez parte desse movimento aqui no Estado, certo? Dando continuidade, eu trouxe aqui, para iniciar, né, esse nosso diálogo, um trecho de um texto bem conhecido do Haroldo de Campos, que é o Contexto de uma Vanguarda. Esse texto ele foi escrito em 1960 pelo Haroldo para ser a introdução de uma antologia de poemas concretos dos cearenses. Porém, essa antologia ela não foi publicada, não chegou a ser concretizada, e o texto ele foi publicado depois, em 63, no Jornal de Letras, do Rio de Janeiro, e atualmente a gente encontra ele também, Teoria da Poesia Concreta, né? E aí, nesse trecho que eu selecionei, o Haroldo vai falar especificamente sobre o movimento aqui no Ceará. E ele diz assim: falar-se de um movimento concreto no Ceará é rejubilar-se na verificação de que, num dos geograficamente menores estados brasileiros, nessa moderna capital nordestina que é Fortaleza, é possível viver-se com a informação adequada. Fortaleza, já em 1957,
teve sua primeira mostra, sua primeira exposição de poesia concreta no Clube do Advogado local. Em fevereiro de 59, a segunda no IBEU. Foi a primeira capital brasileira, depois dos grandes centros, São Paulo e Rio de Janeiro, a contribuir positivamente com ideias e criações para o movimento concreto. Então, o que é que a gente tem aqui? O Haroldo, ele tinha um diálogo com os cearenses, né? O Javon vai até falar um pouco mais sobre isso, vai falar sobre o Alcides Pinto, mas é interessante a gente perceber que ele tinha conhecimento do que se passava aqui, né, em Fortaleza, e ele já dá notícias dessas duas mostras. Não foram mostras grandes, mas foram significativas, né, até para o projeto da poesia concreta no Brasil. A gente sempre escuta falar que foi um movimento cosmopolita, um movimento que exportou, como nós sabemos que realmente exportou, mas é interessante a gente perceber que também foi um movimento que se empenhou em estar, né, em ser propagado para outras partes do Brasil. Inclusive, eu achei muito interessante a mesa de ontem, né, com Paulo Bruschi, com o Delmo, o título da mesa, né, o centro em toda a parte. Eu amei o título da mesa, as falas, tudo, mas é sobre isso, né? Não era só o centro, São Paulo e Rio de Janeiro, mas era o centro em toda a parte. Então, falar sobre o concretismo no Ceará também é isso, é perceber que, embora fosse, aliás, né, continua sendo um dos menores estados geograficamente falando, fez parte desse movimento, né? E é reconhecido aqui pelo próprio Haroldo de Campos nesse texto. Continuando, né, falando agora sobre o poeta, esse é o poeta Horácio Dídimo, falecido recentemente, em 2018, e aqui um pouquinho sobre ele. Horácio Dídimo Pereira Barbosa Vieira foi um poeta, ficcionista e ensaísta brasileiro. Nasceu em Fortaleza, no Ceará, no dia 23 de março de 1935, e faleceu no dia 2 de setembro de 2018, aos 83 anos. Formado em Direito pela UERJ, Letras pela UFC, mestre em Literatura Brasileira pela UFPB e doutor em Literatura Comparada pela UFMG. Então, professor Horácio Dídimo, o poeta Horácio Dídimo, era um acadêmico, mas também se interessou pela poesia concreta, pela forma sintética dessa poesia nova que chegava naquele momento, né? A gente percebe que não chegou atrasado ao Ceará. Já em 57, tivemos a primeira mostra, apenas um ano depois do lançamento oficial, no MAN, e o Horácio Dídimo, ele participou apenas da segunda mostra, a de 59. É interessante a gente perceber que os poetas cearenses, eles não tinham aquela, digamos, obrigatoriedade com a forma concreta. Eles experimentavam, mas eles atuavam em outras vertentes. E uma vertente que foi muito cara para o Horácio Dídimo foi a literatura infantil. Ele tem vários títulos voltados para a literatura infantil, né? Até, inclusive, ele é mais reconhecido por isso, né? Pela sua vertente na literatura infantil do que mesmo pelo concretismo. No dia 23 de março, né, foi estabelecido aqui no Estado, em homenagem ao poeta Horácio Dídimo, dia 23 de março é o Dia da Literatura Infantil no Ceará, em homenagem ao poeta. E aí uma frase dele: não aconselho ninguém a deixar de ser criança. Então, em homenagem ao poeta, a gente tem esse dia aqui. Então, agora começando, né, com o livro que eu escolhi para apresentar para vocês, alguns poemas desse livro, do Horácio Dídimo, é esse, A Palavra e a Palavra. E aí, no próprio título do livro, né, a gente já percebe esse jogo com a palavra. A palavra em minúsculo é a palavra do homem, é a poesia, o poema. E a palavra em maiúsculo é a palavra de Deus. O Horácio Dídimo, ele era cristão, era católico, e ele faz esse jogo com a palavra bíblica e a poesia, o poema, né? Então, todo o livro, ele é constituído assim. Tem um poema escrito em minúsculo e abaixo um versículo bíblico
dialogando com o poema. Então, já é um diferencial, né? Ele vai agregando essa questão religiosa também aos seus poemas. E aí eu selecionei três poemas aqui. O livro não é todo constituído por poemas concretos, mas a maioria deles são poemas curtos, poemas sintéticos, que já nos mostram, já ratifica essa grande influência que o poeta recebeu do movimento. Esse poema eu acho muito interessante, é o poema A Fumaça, tá? E aí a gente vai percebendo, nós temos aqui inicialmente a palavra cigarro, e a gente vai percebendo a fragmentação do sintagma, né? A palavra ela vai perdendo os fonemas, e aí fica cigarro, cigar, cigar, siga, sig, si, cinza, sarro, né? Então, isso remete, podemos pensar, à própria fragmentação do objeto mesmo, cigarro, né? Quem fuma, ao ir consumindo, ao ir fumando, o cigarro ele vai se diluindo, se fragmentando, e o que sobra é cinza e sarro. E aí o poeta ele traz uma referência bíblica, uma passagem, né, um versículo bíblico, que também dialoga com isso. E aí ele escolhe Eclesiastes 8:8, no qual diz: o homem não é senhor do seu sopro de vida, nem é capaz de o conservar. E aí já parte para uma questão mais espiritual, né, digamos assim, que ele vai remeter à questão da efemeridade da vida. O homem, como não sendo capaz de controlar a sua vida, de garantir a sua vida, de conservar a sua vida, essa vida que se fragmenta, né, dialogando com o próprio poema concreto, essa fragmentação, essa diluição da vida, essa efemeridade, tá? Então, vamos para o próximo. Esse poema também é bastante interessante, né? Luz azul, luz azul, luz azul, em qualquer sentido que a nossa visão lance sobre o poema, da direita para a esquerda, horizontal, vertical, a constituição do sintagma luz azul. Então, a verbo-vocovisualidade presente no poema, né? O visual, a palavra, a sonoridade, tudo é muito forte. Então, eu acho um poema bem construído, bem interessante, e visualmente forma a cruz também, né? Que é um símbolo cristão forte. E o versículo que ele escolheu para dialogar com o poema foi: eu vim como luz ao mundo, né? Então, a presença da luz. Assim, todo aquele que crê em mim não ficará nas trevas. João 12:46, né? Então, as palavras de Cristo aqui se colocando como aquele que supera as trevas, né? Ele veio como luz ao mundo. Então, a gente vai percebendo que há um diálogo, né? Que se torna interessante entre a palavra do homem e a palavra de Deus. O terceiro que eu escolhi, terceiro e último, né, da palavra e a palavra que eu escolhi, foi o poema Necessidade. Aqui nós temos apenas uma palavra, necessidade, e aí ela é sobreposta 11 vezes aqui, né? E aí a gente percebe que a retirada alternada dos fonemas nos passa essa sensação de falta, né, de incompletude, de necessidade. É interessante como o poeta, apenas com uma palavra e a retirada desses fonemas, consegue construir esse sentido, né, de necessidade, de falta, de incompletude, e dialogando também, mais uma vez, com o trecho bíblico que se encontra em Isaías 3:15, que diz: por que razão calcais aos pés o meu povo e maltratais a face dos pobres? Então, referindo-se aí também à questão da falta de auxílio ao povo, às pessoas, essa questão da necessidade, né? Quase finalizando.
tá? Tem um outro livrinho dele que é interessante, esse livro aqui já é de 1991, que é A Nave de Prata, livro de sonetos, quadro verde, poemas visuais. Nesse livro, o Horácio ele vai colocar poema visual ao lado de soneto. Nada mais, digamos assim, contraditório, né? Porque são duas formas que se dividem, assim, que não eram aceitas. É a tradição ao lado da ruptura, digamos assim. E aí meio que ele explica aqui na orelha do livro, né? Ele diz assim, são sonetos visitados por silêncios visuais. São figuras acopladas a 14 rituais. Uma nave verde prata sobre o mar, como um quadro de suave navegar, né? Então, ele faz esse jogo aqui meio explicativo. E aí, para finalizar, realmente, não sei como está o meu tempo. Quanto? 2 minutos. Falta 2 minutos? Ótimo, é o tempo que eu encerro aqui. Eu trouxe o primeiro poema do livro, certo? Intitulado O Amor. E aí ele faz esse poema visual aqui, utilizando nessas letras, o amor, que também permite uma variação de leitura, repetição do mamã, do R, e o amor, o mar, né? Ao amor, permite várias leituras. E aí traz um soneto, né? Um soneto clássico, os 2 quartetos, os 2 tercetos, que diz assim, para encerrar: o amor é mesmo um dom inestimável, ou talvez seja um sonho indestrutível. Não há mal que não seja reparável, não há bem que não seja irresistível. Nossa vida é, contudo, imprevisível. O clamor da justiça, inadiável. O espaço da esperança, indizível. O horizonte da fé, inabalável. A dor que não desiste é invisível. O momento da flor é imutável. A cantiga do sapo, intraduzível. Sei que o torturador é implacável, mas além das fronteiras do impossível, o amor é como um sol interminável. Então, aqui ele faz esse soneto, pensando, refletindo sobre o amor, sobre a fé, sobre a justiça, e assim eu finalizo aqui a minha apresentação, pensando, né, principalmente que o poeta ele tinha uma certa liberdade, né? Não tinha aquela obrigatoriedade, digamos assim, que muitos dos poetas paulistas viam com a forma concreta. Então, ele transita entre os gêneros, entre a palavra bíblica, enfim, para a gente perceber essas nuances, né, da composição concretista do Horácio Dígimo. É isso, muito obrigada pela atenção de Obrigada, todos. Kétima, foi pontual. Que bom. Então, eu acho que a gente pode, então, passar para o Djavan Damasceno, que vai fazer a apresentação Ceará Concreto, aventura visual. Opa, gráfica de Alcides Filho. Opa, gente, boa tarde. Aqui só abrindo a apresentação, vendo como isso funciona. Bom, gente, em primeiro lugar, expressar a alegria de poder contribuir com a jornada, né? Especialmente nessa mesa em que a gente pode vislumbrar um pouco dos desdobramentos da arte concreta, da poesia visual aqui no Nordeste, no Ceará, especialmente na minha fala e da Kedma, né? Porque nós que agora estamos parceiros de pesquisa, né, nessa empreitada. Então, dito isso, eu passo para a minha premissa de que a poesia concreta ela não é um movimento que tenha um único centro, né, algo que a gente já foi discutido ontem, mas ele é, na verdade, um laboratório disperso em todo o território nacional, em que a gente tem vários atores realizando essa prática de pesquisa, cujo centro é a crítica radical do verso, né? O verso aí é o centro a partir da negação do verso e a concomitante exploração semiótica de outras possibilidades de composição do poema. E vou focar, então, na figura desse
poeta e escritor bastante conhecido aqui no Ceará e de alguma envergadura nacional, conhecido principalmente pelos seus romances, que é José Alcides Pinto, né, que foi um desses atores. E se a gente pensar nesse laboratório expandido, né, a gente pode apontar alguns pontos em que esse laboratório ocorreu, né? A gente pode pensar, por exemplo, em 59, Clarival Valadares publica um livro de poesia concreta, de poemas concretos, quase feito à mão, numa oficina tipográfica, com a ajuda ilustre, não na época, mas hoje ilustre, de Glauber Rocha, né? Um rapaz de 20 anos, no mesmo ano que vai filmar Seu Pátio, estava ali compondo manualmente o livro de poesia concreta na Bahia. Você pode pensar 10 anos depois da primeira exposição, no Rio Grande do Norte, um grupo de jovens poetas organiza uma exposição comemorativa dos 10 anos de poesia concreta, que depois esse mesmo grupo vai desenvolver o poema Processo em diálogo com Vladimir Dias Pino, né? Então, é um laboratório que tem diversos desenvolvimentos e diversos interesses, né? No Ceará, acontece esse laboratório também. A primeira exposição, como a Kedma falou, é de 57, e ao que tudo indica é Alcides Pinto, José Alcides Pinto, que faz essa ponte, ele que estava em trânsito entre Rio de Janeiro e Fortaleza nesse período dos anos 50, ele entra em contato, então, com os poetas concretos de São Paulo e do Rio, e em diálogo com jovens poetas daqui de Fortaleza e de alguns poucos poetas de gerações anteriores, eles lançam esse movimento, façam uma exposição. Isso que eu estou expondo para vocês, acho que não está legível, mas depois eu posso compartilhar o link, está disponível da Hemeroteca Nacional. É uma página de 63 com uma série de poetas concretos daqui do Ceará, além do Alcides Pinto, Horácio Dídimo, você tem o Pedro Henrique Saraiva Leão, que chegou a publicar um livro de poemas concretos, e uma série de outros poetas muito interessantes que nunca chegaram a publicar um livro de vida, né? Havia um projeto no começo dos anos 60 de uma antologia dessa produção, mas que nunca saiu. O Haroldo de Campos chegou a escrever essa introdução, que a Kedma já referiu, que está publicado nessa página, mas a publicação em livro mesmo desses poetas nunca aconteceu. Então, ainda é todo um trabalho que ainda precisa ser feito de redescoberta dessa produção. E focando, então, nesse principal agitador da poesia concreta aqui em Fortaleza, vou focar então na obra de José Alcides Pinto, aqui assinando apenas Alcides Pinto, que em 65, ou seja, 8 anos depois da primeira exposição de poesia concreta aqui em Fortaleza, 9 anos depois da primeira exposição de arte nacional, ele lança esse livro, Concreto, Estrutura Visual Gráfica, que a gente chegou até a comentar na mesa ontem com o Paulo Bruschi, que é um livro bastante raro. Eu e Kedma, a gente localizou um exemplar na Brasiliana, né, na USP, mas a pandemia ainda não permitiu que a gente consultasse o livro na íntegra, né? E ontem, a gente, conversando com o Bruschi, a gente sabe agora que também no arquivo dele a gente pode consultar em Pernambuco, né? Mas a gente tem acesso aqui, o que está disponível do livro de fácil é uma versão pocket desse livro. Alcides Pinto, nos anos 2000, ele lança uma antologia de poemas escolhidos, que é uma antologia curiosa, porque é uma antologia não de poemas avulsos, mas de livros completos, né? Ou livros constituídos de conjuntos de poemas pequenos, ou de um poema só. E no caso do Concreto Estrutura Visual Gráfica, ele, curiosamente, não reproduz ele na íntegra, né? É o único livro em poemas escolhidos que não está na íntegra, né? Parece que é um exercício aí de triagem desse livro do que interessa para narrativa, né? Como se ele procurasse ali um núcleo desse livro. E primeiro eu chamo a atenção para o título, né? Chamado Concreto, Estrutura Visual Gráfica, organizado sem pontuação, né? Mas a gente pode ler esse concreto como o título e depois um sintagma explicativo, estrutura visual gráfica, né? Concreto, esse termo que define o movimento, define a poesia concreta, e o estrutura visual gráfica como uma espécie de explicação ou interpretação a partir desse termo definidor do movimento. Em uma fala em 59, o Alcides,
dada para um jornal, ele vai dizer que o concretismo é tudo aquilo que foge do campo tradicional da arte, feito à base de espaço e tempo funcionais, sob um dinamismo operante no que respeita à concepção gráfica altamente visual. Ou seja, parece que o núcleo do pensamento do Alcides Pinto em relação à poesia concreta e à arte concreta é essa concepção gráfica de tornar funcional tempo e espaço, através de uma estrutura visual gráfica. E não à toa, esse é o título do livro, que não deixa de ter um caráter metalinguístico a respeito da ideia, da própria ideia do movimento de poesia concreta e a interpretação que Alcides dava a ele. Nessa mesma entrevista, ele vai dizer um pouco mais adiante que ele fala que isso que se chama de poesia concreta também não existe. O que há é pesquisa poética, né? É interessante a gente apontar para isso, porque ele revela que essa ideia de uma poesia concreta acabada, uma forma específica para o poema concreto, e não é válida, né? Seria estabilizar um processo de pesquisa. O que está mais interessando ele é um processo de descoberta. E o livro é estruturado um pouco como a enunciação dessa descoberta, a enunciação dessa pesquisa, que eu vou tentar mostrar aqui rapidamente para vocês, né? Os primeiros poemas dos livros, eles têm um caráter sonoro muito acentuado. São poemas, em boa parte, que ainda são escritos usando uma matriz discursiva de sujeito e predicado, mas que já tem uma organização visual, que, como a gente viu na declaração da Alcides, parece ser o núcleo definidor do que seria um poema concreto, né? Uma organização visual do poema. Esse, por exemplo, né, um peixe nada, para onde, para quê, para nada, né? Baseado em homonímias, mas também num forte caráter paronomásico. Eu não vou aqui ficar interpretando os poemas, né, para a gente ver alguns, mas entender mais o conjunto do livro do que poemas específicos. Outro poema que utiliza bastante desse recurso sonoro é esse, verde como vale, verde como verde, verde como verte, verte como verde, verde como vejo, né? Você tem uma mesma estrutura linguística de comparação em que há um recurso paronomásico muito forte, muito evidente, e um processo de permutação, né? Como a permutação e a paronomásia fossem instrumentos heurísticos para a descoberta do que é possível dizer a partir de algumas matrizes verbais, né? Então, esses primeiros poemas do livro, Concreta Estrutura Visual Gráfica, exploram bastante esses recursos, né, de paronomásia e de comutação, permutação. E aos poucos, ele vai abandonando esses recursos sonoros como elementos compositivos do poema e focando naquilo que ele já afirmou lá atrás, que era o centro do que podemos entender como um poema concreto, né? Que é a organização da mancha gráfica do poema na página, né? Os poemas, eles têm aqui uma organização visual bastante forte, mas não dá para dizer que eles são os núcleos compositivos do poema. É o que já acontece aqui nesse poema composto apenas do vocábulo ar e da partícula conjuntiva é, né? O i. E em que você cria uma mandala, né, circulatória, em que você pode, sim, recitar, ter um efeito sonoro potente a partir da recitação do poema, mas claramente o que está ordenando a composição é a organização visual. É como se ele, à medida que o livro fosse avançando, ele fosse conquistando essa sintaxe visual gráfica, né, e fosse estruturando os poemas a partir daí, cada vez com menos elemento. Ele vai limpando os poemas do que ele passa a considerar menos relevante para a composição do poema concreto e chegando aos seus elementos mínimos. Ou como esse outro exemplo, formado apenas com a reiteração 36 vezes da palavra mar, né? Em que, mais uma vez, você não tem o recurso sonoro não é um elemento de composição, você pode ter uma exploração sonora, mas o que está delimitando, está impulsionando a produção é essa conquista de uma linguagem topológica, uma linguagem do espaço, uma construção da forma geométrica do poema, muito, muito mais do que o som propriamente dito, né? E isso vai se intensificando à medida que a gente vai avançando no livro, e esse aqui talvez seja o poema concreto mais conhecido de José Alcides, que é o Máquina. Se os outros poemas, eles ainda
respeitavam a integridade morfológica das palavras, né? Você vê que e as repetições aconteciam nas palavras inteiras, aqui ele já vai repetindo os elementos gráficos que compõem o poema, como se estivesse adentrando cada vez mais no próprio signo da palavra, né? Adentrando cada vez mais na oficina da linguagem, né? E aqui a gente tem a palavra máquina, é apenas uma palavra, mas com a repetição dos M's, né, e a aparição gradual dos outros elementos, a gente tem um efeito de serialização que remete a uma oficina, né, a produção do poema por si mesmo, a gente poderia pensar, né? E, curiosamente, esse poema ele é publicado posteriormente na revista Ponto Processo, acho que em 68, mas Alcides ele não deixa de marcar cronologicamente que o poema ele pertence a um movimento anterior ao poema Processo, né? E de 57, mesmo que ele só tenha publicado em 65 em livro e em 68 na revista, junto com os poetas do poema Processo. E agora que, então, ele começa da frase... Perfeito. Ele começa articulado, se o livro começa articulando ainda na estrutura sujeito-predicado, e vai eliminando, indo apenas para a palavra, vai aproveitando, então, os grafemas, né, cada letra da palavra, ele vai encerrar o livro com esses planetas visuais, que ele chama de planetas visuais, que, curiosamente, são uma das primeiras expressões de poesia não verbal aqui das vanguardas brasileiras, né? De conhecimento que antecede isso, a gente só tem o próprio Solida, do Vladimir Dias Pinto, e que com certeza Alcides Pinto conhecia, mas não parece ser o ponto de partida da Alcides. Se a gente pega o livro, a gente vê que é um percurso de experimentação que vai da oração, da frase, indo para a palavra, da palavra para o morfema, dos morfemas para os elementos gráficos, né, em que ele chega finalmente apenas aos pontos, né, o que ele vai falar, uma montagem gráfica que funciona no campo espacial, partindo de um núcleo esférico que se repete, enriquecendo de novas formas para a organização funcional de sistema único, né. No livro concreto, na versão Pocket que a gente tem, o livro, o conjunto é apresentado assim, né, uma espécie de uma peça de dominó, mas é possível a gente imaginar que esses textos, cada planeta visual, ele pode ser decomposto, né, cada quadrado pode compor um poema específico, né, e é com esse livro, ou com esse poema, que ele vai encerrar o livro, e, de alguma medida, a gente pode questionar isso, a pesquisa poética dele, né, retomando essa ideia de laboratório, de pesquisa, ele meio que resume uma história da poesia concreta a partir da sua produção, né, a partir da sua própria pesquisa, não discursivamente, né, mas enunciando através do percurso de leitura de seus poemas, um percurso que vai da frase ao elemento mínimo, né, e talvez aí ele pense que essa pesquisa já encontrou um termo, né, e aí Alcides Pinto, um escritor muito inquieto, ele vai para outras práticas, né? Ele volta ao verso alguns anos depois, escreve romances, escreve teatro, ele ainda tem um retorno ao outro, à produção de poesia concreta, mas esse livro, Estrutura Visual Gráfica, que é uma raridade, inclusive se alguém tiver algum exemplar, a gente pode entrar no Open Bar depois para discutir valores, mas ele tem, então, esse Congresso de Estrutura Gráfica é um resumo de pesquisa, né? E um livro acabado, que merece ser mais conhecido, né? Um livro de muito difícil acesso. Nós mesmos do Ceará e o Kedma conhecemos apenas parcialmente por essa dificuldade física, né? A gente só conhece exemplares que estão em outros estados, né? Não conhecemos no Ceará algum exemplar acessível do livro. E só queria terminar aqui, né? Se o movimento de poesia concreta, ele mesmo foi um laboratório coletivo de pesquisa, né? Acho que para a gente mapear esse laboratório, a gente vai precisar também de um trabalho coletivo, dessa vez arqueológico, né? Buscando em diferentes recantos do país obras como Concreto Estrutura Visual Gráfica, que tem visões sobre o movimento, tem contribuições originais para o movimento, mas que ainda precisam ser redescobertas, né? Espero, então, que essa jornada ela possa servir de um pontapé para que esse projeto coletivo ele possa ser levado para frente. Então, encerro aqui e agradeço a atenção de todos. Perfeito. Muito obrigada. Vocês foram super pontuais. A outra pesquisadora, a Edna,
Chegou? Adelaide, a Edna ainda não entrou, estamos tentando entrar em contato com ela, mas não conseguimos até agora. Infelizmente, ela não nos deu retorno. Eu acho que a gente pode prosseguir, então, conversando sobre os dois trabalhos que foram apresentados, que são muito interessantes, são muito ricos, né? Parabéns à Kedma e ao Djavan, ótimos trabalhos, e tem coisa muito interessante aí para a gente conversar a respeito, né? Eu acho que podemos começar uma conversa e as pessoas que estão participando, acompanhando aqui, podem fazer perguntas, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta, aproveitando, então, para a Kedma e para o Djavan, né, os trabalhos do Horácio e do Alcides, que tem também alguns recursos, tem recursos sonoros, além de visuais, e uma questão que me passou era que, além do visual, por exemplo, poemas como o do Alcides, né, que é o Máquina, né, que ele também ele propõe, tem uma sonoridade também, né, como se fosse também um som também de um som de motor, um som de trabalho, e aí, ou até mesmo também o Luz Azul do Horácio. Eu queria saber se foi feito algum experimento, algum músico se aventurou em relação para musicalizar também esses poemas, se eles saíram da página do livro, se eles foram de alguma forma sonorizados, se eles também foram interpretados em outros meios, seja em luminosos ou em vídeo, se tem algum registro desse tipo, ou se tem projeto para isso. Que eu saiba, eu acho que não, assim, fica até uma proposta bem interessante, né, Djavan, porque realmente são poemas bem sonoros, né, Luz Azul, ficaria bem interessante, o próprio Máquina mesmo, como alguém colocou aqui no chat, né, esse M que se repete, dando uma ideia realmente da máquina e dialogando até mesmo com aquele momento de industrialização do país, né, que era crescente, anos 50, desenvolvimentismo, então, não que eu tenha conhecimento, acredito que nunca foi feito nada em relação a isso, né, de musicalizar, de criar vídeos, mas, sem dúvida, seria bem interessante, né? Fica aí uma ótima proposta. Tem uma potência, né? Porque a repetição ela cria uma potência sonora muito grande que dá para se explorar, né? Realmente a gente não conhece a gente não conhece trabalhos que venham propriamente dessa utilização, né? Mas talvez alguém conheça o Belchior, compositor cearense, né? Ele tem uma música do primeiro disco dele, antes do Alucinação, que é o mais conhecido, chamado Máquina, a música, a canção dele, que não temos como afirmar que Belchior conhecia o poema do Alcides Pinto, mas é um poema feito apenas com a palavra máquina, explorando a sonoridade da possível repetição, e ele extrai outras palavras de dentro da palavra máquina, vale a audição. Se é inspirado no Alcides Pinto, Belchior, não que eu saiba, deu crédito, provavelmente não é inspirado, mas que Belchior tem principalmente nesse primeiro disco, ele tem uma vertente meio concreta, algumas canções, o encarte parecem poemas concretos, então o Máquina do Belchior poderia bem ser uma tentativa de musicalização do Máquina do José Alcides Pinto. E só pensando também sobre essas questões heterossemióticas, o Horácio ele tem os poemas postais que ele fez com Pedro Lira, né? Não é sonoro, mas o Pedro Lira ele faz intervenções visuais, gráficas dos poemas do Pedro Lira e são distribuídos no país, né? Alguns anos depois, né? Então ainda não temos, ao que a gente saiba, né, de intervenções
visuais, mas nessa conversa Horácio Dídimo e Pedro Lira, a gente já tem explorações do âmbito plástico, né? Que também é uma abordagem possível, né, de ser tratada. Tá, pensável. Voltou. Não, porque assim, tem inclusive uma exposição, A Máquina do Mundo na Pinacoteca em São Paulo, e tem alguns poemas também do Ronaldo Azeredo, por exemplo, então, mas caberia perfeitamente esse poema do Alcides, né, porque sonoro, assim, ele é incrível, né, também como ele funciona, né, no sentido mesmo de voz visual, né, e mesmo a necessidade também do Horácio Dídimo, né, que né, ele seria muito interessante, eu falo assim também como um projeto, que tem alguma visão assim de projeto de uma coletânea de autores e fazer esse trabalho também sonoro. De fato, fica a dica, né, para a gente fazer coisas a respeito. Oi. Pessoal, mais perguntas para a Kedma e o Djavan? Eu queria fazer um comentário. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, Miguel. Oi, Miguel. Tudo Sim. bom? Em primeiro lugar, parabéns para a Kedma e para o Djavan. É muito interessante esse mapeamento, né? E é muito interessante também, assim, porque aí agora eu estou pensando mais como talvez historiador, ou pensamento mais de crítica cultural da literatura, até do que, né, como alguém interessado especificamente né, nessas expressões, mas na minha dissertação eu pesquisei um periódico modernista de Belo Horizonte, 1929, que tinha diálogo direto com a revista Fagia, etc. e tal. E eu sinto que tem a difusão dessas experiências, né, de matriz concretista, por assim dizer, né, e com todas as dissidências e todas as brigas, que o pessoal também gostava bastante de brigar na época, mas me parece muito com o tipo de fenômeno que eu fui identificando, indo atrás desses momentos menos canônicos do primeiro modernismo. E aí, não sei se isso é algo que especificamente interessa a vocês, mas se for, eu acho que a minha dissertação, que agora eu vou publicar como livro também, mas está em PDF aí, vai ser provavelmente mais fácil pegar, mas que eu trabalho com a ideia de uma rede nacional modernista, porque se constitui uma rede de correspondências, né? E é a partir desses contatos locais que as coisas vão acontecendo, né? Então, o Djavan está falando do João Alcides indo para o Rio constantemente, né? Na abertura do Congresso, o Falves estava falando de quem que ia também com uma certa... Do Moacir Cirne, né? Moacir Cirne. Então, ou seja, aos poucos, essa informação como informação explosiva, e é uma informação que possibilita todo mundo, de certa forma, buscar o seu próprio espaço, o seu próprio caminho ali, vai sendo difundida e criando as suas variantes e as suas ideias, e muitas vezes coisas, né, como o Djavan descreveu aí, o João Alcides fazendo um poema inteiramente pictórico, sendo que isso, naquele momento, não era a prática ainda, né? Pelo menos na rede aqui, mas eu acho isso uma coisa fascinante, assim, para a gente pensar, inclusive, assim, o que foi essa potência cultural desse momento, né? Porque por que essa informação, que naquele momento era nova e tinha caráter de vanguarda, era tão interessante para pessoas de praticamente todos os lugares do Brasil? Eu acho isso uma coisa fascinante. Mas é isso. Se vocês tiverem interesse nessa coisa, porque aí o que eu trabalho
nessa dissertação, a ideia da Rede Nacional Modernista e também da memória monumental do modernismo, ou seja, como que a rede se construiu e, por outro lado, como que foi construída a memória dela, né? No caso do modernismo, tem uma coisa muito engraçada que aconteceu também no caso do Ferreira Goulart, que é as pessoas depois mudando de caminho e dizendo que aquilo não significou nada, né? Então, nos anos 30, nos anos 40, boa parte dos principais modernistas vão dizer que o modernismo fracassou, etc. e tal, assim como, né, alguns praticantes dessa coisa, né, desse concretismo sentido lato nesse momento, né? Mas é só isso, muito, muito legal a apresentação. É só para abrir também para outras questões também. Obrigada. Opa, obrigado, Miguel. Tem uma pergunta aqui, não chegou, a Edna ainda não chegou, né? Tem uma questão aqui, vocês querem comentar a fala do Miguel? Eu acho que a gente pode comentar rapidinho, né, para poder outras perguntas, mas acho que é bem isso mesmo, se houve uma rede modernista e depois uma construção de memórias sobre o modernismo, a mesma coisa acontece com o concretismo, né? Há uma rede de correspondência bastante intensa que a gente consegue mapear, inclusive aqui no evento, né, o Vinholes, no primeiro dia, né, falou sobre esse intercâmbio Brasil-Japão, mas também entre ele e os poetas concretistas do Ceará, e os poetas concretistas do Ceará com a galera do Japão, e depois o Paulo Bruschi, né, também lá de Pernambuco, o contato dele com os concretistas daqui e outra galera. Então, existe uma rede de correspondência e existe uma memória de toda essa rede capilar, né, que ainda é muito centralizada, né, existem esforços ainda muito pontuais, né, como o do Anchieta, no livro dele, por uma vanguarda nordestina, né, do próprio Paulo Bruschi, de expandir esse centro, né, esse centro de discussão a respeito da poesia concreta, né? Então, ainda há muito a que se fazer a esse respeito, né, para que a gente consiga mapear de fato essa rede de correspondência e a gente consiga pensar melhor essa memória, né? Até para a gente entender melhor o movimento. Isso, e se puder disponibilizar para a gente seu trabalho também, acho, né, muito interessante. E realmente há muito o que se fazer ainda, né? Um trabalho de garimpagem mesmo, de ir colhendo, muita coisa já foi feita, mas muito ainda falta fazer também. E esse campo, né, de interação entre eles foi essencial. Inclusive, o Alcides trocou correspondências com os irmãos Campos, né, principalmente com o Haroldo. Felizmente, poucas cartas ficaram, mas o que fica, a gente percebe que eles mantinham esse contato, e a ida dele ao Rio também ajudou, né, a trazer as ideias para cá, mas essas memórias são, assim, imprescindíveis para a gente entender e montar, né, esse amálgama, né, essa estrutura, e aí semelhante ao modernismo, que vai fazer 100 anos agora, né, e está todo mundo pensando e refletindo sobre modernismo em diversos locais do país, com o concretismo também é semelhante. Obrigada pela pergunta e depois a gente pode ver o seu trabalho. Adelaide, tem uma pergunta do Érico Bonder. Érico, você gostaria de fazer a pergunta, abrir o microfone e fazer a pergunta? Ou então, ler, não sei. Aqui, ele está sem microfone, né? Vamos fazer, então, se a gente lê, ele está aí, qualquer coisa ele abre e breve também, já são 2h15, faltam 15 minutos, né, para encerrar. Isso. Pode ler. Para Djavan e Kedman, né, que está parabenizando vocês pelas pesquisas, né, pelas incríveis pesquisas, e fica com a questão sobre, tendo em vista a dificuldade de encontrar esses exemplares, né, dos livros, são raros, nos projetos vocês têm planos também de reedições dessas publicações. Quer responder primeiro, Kedman? Pode ser. A gente
pretende, assim, a gente até já andou conversando sobre essa possibilidade, né? Essa antologia para a qual foi feito o contexto de uma vanguarda, né? Aquele primeiro trecho que eu apresentei, não saiu aquela antologia, então a gente já pensou que seria muito interessante colher esses poemas, selecionar e lançar mesmo esses poemas numa antologia em homenagem a esse grupo concretista do Ceará. Eu acho que seria uma contribuição válida, importante. Está pesquisando mais, vendo quais foram os poemas que foram apresentados nas duas mostras, porque não ficaram registros fotográficos, nós não sabemos especificar quais poemas foram expostos. Então, a gente está visitando a hemeroteca da biblioteca que reabriu agora e vendo se a gente encontra, né, mais elementos que possibilitem essa futura publicação. Obrigada aí ao Eric pela pergunta também. Javan pode complementar. Isso, a gente está até dialogando com um professor daqui do Ceará, o Rodrigo, que ele localizou um material muito importante na Casa das Rosas, né, fruto de correspondência entre o Alcides Pinto e o Haroldo de Campos, né? Então lá eles têm cartazes que muito provavelmente são os cartazes da segunda exposição, e a gente está com esse projeto, né? Agora o grande desafio é os direitos autorais, né? A grande maioria dos poetas já são falecidos, né? Então a gente tem que ir contatar herdeiro por herdeiro, e isso dá enfim, um entrave, né? Mas que a gente espera que futuramente consiga superar, né? E pôr para frente a publicação, né? Porque de fato é uma lacuna grande, né? Da bibliografia sobre poesia de vanguarda no Brasil, a gente não ter esse material disponível, né, para o público, né? Ainda é algum segredo que a gente tem que ir catando nas hemerotecas, né, nos acervos particulares e descobrindo eles aos poucos, né? Então a gente quer sim reeditar, né? Estamos aí enfrentando os desafios para conseguir. É uma empreitada, mas vale a pena, né? Eu queria comentar que Kedma e Djavan, a princípio, parece que dois livros seriam prioritários aí, né? Essa antologia e a realização dessa antologia que nunca se realizou, né? E a reedição do concreto Estrutura Visual Gráfica do Alcides Pinto, né? Isso. É uma edição que clama por ser reeditado, né? Porque de fato é muito difícil, né? Aí a gente está tentando contatar aos pouquinhos. A pandemia dificultou muito, muito também o acesso às pessoas, né? Porque a gente mora em Fortaleza, em que muitos dos herdeiros estão por aqui, mas o contato online nem sempre é tão convincente quanto o físico, né? Enfim, agora que a pandemia estamos na esperança de voltar à normalidade, né? Talvez a gente consiga adiantar mais, né? E com certeza, concreto e estrutura visual gráfica é algo que está pedindo para ser reeditado, né? Na cidade de Fortaleza ou no âmbito do Estado, há alguma lei de incentivo à cultura ou um edital, algum tipo de edital público que permitisse enviar um projeto desse para conseguir recurso para essas reedições? Porque eu acho que seria um bom caminho, né? É um bom caminho, porque é uma justificativa clara, né, de interesse público na publicação desse material. O Estado, se a comissão tiver boa ciência, né, é um material que cabe perfeitamente qualquer edital de cultura, de publicação, né? A gente tem esses editais da Secult, às vezes da própria Fortaleza. A questão mesmo é a organização, e tem que ser em parceria de qualquer forma com os herdeiros, né? Então essa organização burocrática que é o maior entrave, né? E antes também a dificuldade de encontrar propriamente o livro na íntegra, né? Mas a gente já tem localizado ou na Brasiliana ou no acervo do Paulo Brusque, né? Então já um desafio vencido, né? A questão mesmo agora são os direitos autorais. A maior dificuldade, então, é a questão com os direitos autorais com os herdeiros. Mas vocês têm contato também
A gente pretende entrar em contato em breve, quando a gente tiver um projeto já bem formatado, para a gente chegar pronto para o herdeiro, né? Que às vezes ele se encanta mais quando o projeto já está bem articulado, né? Já está viabilizado, né? E basta a assinatura dele, né? Então a gente vai articular isso bem para poder chegar lá. Isso, do grupo dos poetas concretos cearenses, Pedro Henrique está vivo, né? Acho que a gente consegue fazer contato com ele, mas os outros realmente precisamos quebrar esses entraves, né? E conversar aí com o projeto finalizado. Eu acredito que a gente, em breve, deva conseguir fazer isso. E ficar atento realmente aos editais, né, da Secult, tem a Fundação Demócrito Rocha também, que tem o jornal O Povo, que eles sempre, né, se interessam por essa questão de atualização mesmo, de republicação. A gente está verificando aí as possibilidades. E no caso vocês têm, só uma dúvida, tem contato com os herdeiros, com familiares, que sabem, por exemplo, você das dificuldades de encontrar, ou se guardaram de alguma forma o arquivo desses artistas também, ou nada? O Rodrigo, eu esqueci o sobrenome dele, é um professor da URCA aqui, né? Ele tem um Rodrigo contato mais Marques. próximo, né? Rodrigo Marques, obrigado, Kedma. Ele tem um contato mais próximo de alguns herdeiros, do próprio Pedro Henrique Saraiva Leão, que é o poeta que ainda está vivo, né? Desse da primeira exposição. Ele é o único que ainda é vivo. E, enfim, a gente tem mapeado os contatos, o Rodrigo Marques tem algum contato mais próximo, né? E agora a questão, os arquivos são difíceis, né? Assim, nem sempre se preocupou em se guardar com esmero merecido a produção, né? Correspondência. O Alcides Pinto, que tinha uma correspondência com Haroldo de Campos, né? Por, não sei se era na casa dele, né? Mas enfim, o arquivo dele acabou sendo meio que comido pelas traças, né? Porque ainda não tinha sido institucionalizado. Então a gente perdeu várias cartas do Haroldo de Campos que estavam nesse acervo, sobraram apenas 3 de uma correspondência relativamente extensa, né? E aí o desafio é esse, né? Os arquivos nem sempre são, como o Brusque falou ontem, né? Na própria Funarte lá se perdeu muita coisa do Joaquim Cardoso, né? E aqui é onde esses poetas não foram devidamente institucionalizados, né? Não estão num lugar como a Funarte ou algo assim, né? Então, essas coisas cada dia mais vai se perdendo, né? Tanto que a gente não consegue nem localizar um exemplar de um livro, né? Mas como recuperar nessa historiografia também, né? Tudo isso. Uma pergunta que eu ia fazer, saindo um pouquinho dessa questão para Kedma, então, quando que a partir de o Horácio, ele incorpora a palavra bíblica, da Bíblia, em diálogo ali com os poemas dele. Você pode repetir? Ele tem o livro, né, a palavra, e no caso, a partir de quando que ele começa a dialogar a palavra bíblica com o poema dele, quer dizer, Esse livro... tem poema de 59, mas a partir de quando ele incorpora essas palavras Pronto. bíblicas. Esse livro ele é uma compilação, né? A palavra é de 80, de 1980. E aí, os primeiros poemas do Horácio Gigimo, ele foi publicando nos jornais mesmo, locais, Unitário, né, nos periódicos locais. E esse livro, A Palavra e a Palavra, ele é uma compilação de 3 livros anteriores, Jogo de Barro, Passarinho Carrancudo e Tempo de Chuva. E nos anteriores não tinha a inserção da palavra bíblica, né? Então, a gente percebe que foi um projeto mesmo para essa compilação, a palavra e a palavra. Então, primeira vez que vai surgir já é realmente nessa obra de 1980, né? Ele faz esse jogo, mas nos anteriores não tinha realmente essa inserção. Obrigada. A gente está quase aqui já terminando a Edna, infelizmente
não pôde participar, mas agradeço muito, assim, a contribuição de vocês, a pesquisa incrível aí que vocês realizam, esse mapeamento aí, uma escavação, né? Dada a raridade aí das publicações e de encontrar material e tudo. Que pena que não tem nenhum registro, mas nem nos jornais, assim, nas hemerotecas, dessa exposição de 57 lá. Não, a gente... Pode falar, Djalma. Esse é o primeiro. Tá. A gente encontra bastante, assim, a gente tem pesquisado, né, temos iniciado e tem notícias das mostras, tem notas, algumas maiores, outras menores, tem publicação de textos dos concretistas de São Paulo. Então, na rede de jornais da época, tinha uma cobertura do movimento, né? Então, eu acho que isso também estimulou a produção dos poetas locais, né? Além do fato do Alcides Pinto ter estado com eles, ter trazido notícias e poemas, então, esse trânsito nos jornais locais que a gente está investigando, está mapeando, colhendo material, também influenciou, né, para que o movimento tivesse espaço aqui e recebesse adeptos, né, para que os poetas também aderissem ao movimento e começassem a experimentar em suas composições, e os jornais captam isso, né, muito bem. Indo aos pouquinhos, né, minha hemeroteca daqui, que passou anos fechado, né, uma reforma aí que demorou mais de 5 anos, 7 anos para a gente ter acesso de novo aos jornais, abriu esse ano recentemente, então a gente está indo, está vendo as notícias nos jornais, agora a gente não tem, digamos assim, uma documentação visual, né? Existem muitos textos, vários poemas são publicados, mas não uma documentação dos poemas que estavam na exposição, né? Então não é algo completo, né? É algo informativo, muitas discussões, né? As polêmicas, né? Tem muita coisa interessante no jornal, inclusive, em 61, no Gazeta de Notícias, passa a abrigar um suplemento literário, e quem comanda são a galera desse grupo concreto, né? Então, eles fazem um suplemento literário pequeno, mas aos moldes um pouco do suplemento dominical do Jornal do Brasil, né? Que teve essa importância toda que a gente conhece, né? Então, você tem textos programáticos saindo, né? Poemas de Edgar Braga, né? O Jaguadarte, que é o de Campos publicado nesse momento. Então, você tem uma efervescência cultural nos jornais, que é bastante bacana, que a gente não tem, infelizmente, né? Que também não era, talvez, o papel do jornal naquele momento, uma documentação mais extensiva das exposições em si, né? Dizendo quais são exatamente os poemas, né? Porque não era bem o papel do jornal, né? Era mais colocar a discussão, né? Por aí. Mas, sim, a gente está indo atrás dos jornais também, que é uma parte importante, né? Muito discurso se produziu ali. Djavan, eu tinha enviado para você umas fotos daquele álbum que está no acervo do Haroldo, né? Que contém vários poemas de vários desses poetas, o Alcides Pinto, do Horácio Dídimo. Esses poemas, eu mandei apenas fotos feitas no celular, mas para uma eventual publicação, podemos fazer reproduções de muito melhor qualidade, né? Aquilo eu te mandei apenas para você ter uma ideia do que estava reunido ali, né? Mas podemos fazer reproduções de melhor qualidade. Claro, eu agradeço demais a sua prontidão, né? Quando eu contatei você, né? Você prontamente foi lá, abriu a pasta, né? Verificou. Eu agradeço demais. Então, assim, nesse momento ainda a gente está nesse momento de viabilização, né? Construir a ponte necessária para viabilizar. Mas com certeza a gente vai estabelecer essa parceria, assim, né? E vão saber, né? Que vocês podem fazer essa reprodução, né? Porque de fato quem estiver em São Paulo, né, nós de Fortaleza, só temos acesso por conta do próprio Júlio, né, que fotografou ele mesmo e mandou para a gente. Esse é um material que provavelmente, é o que tudo indica, as nossas pesquisas, são os cartazes expostos, né, ou reproduções dos cartazes expostos na segunda exposição concreta de 59. Né? Então, tem um conjunto significativo de poemas ali, muitos deles inéditos, né, de poemas não publicados em outros lugares, e tá aí uma riqueza, como várias outras coisas que a Casa das Rosas abriga, né?
E aí a gente agradece demais a disponibilidade do Júlio, né, de mandar esse material para a gente e se dispor, né, futuramente poder possibilitar essa reprodução, né, com a qualidade própria da publicação. Né? Djavan e Kevin, vocês podem deixar no chat o contato de vocês, e-mail, porque se alguém souber de alguma coisa, de repente envia para vocês algum material, alguma imagem, se puder contribuir de alguma forma. Aí vocês deixam aí o contato de vocês, e-mail, no chat. Deixando aqui, então, meu e-mail, acho que a Kedma pode fazer isso. Né? Também botar o Instagram, que hoje em dia funciona um pouco como e-mail, né? É verdade. Eu botei foi o link do Instagram, não é nem a página, né? Vocês podem contatar, né? Qualquer coisa, qualquer troca, né? Parceria que a gente pode estabelecer com esses projetos, né? Estamos aqui. Isso mesmo. E aí eu também gostaria, né, de agradecer a disponibilidade do Júlio, né, e estar nos ajudando em disponibilizar esse material. Eu acho que futuramente a gente vai poder publicar e apresentar esse material, né, como uma contribuição que foi importante e que precisa, né, estar aí para todo mundo. E aí foi interessante aqui, né, que o Érico comentou que achou a pesquisa interessante, que inclusive já vai começar a investigar um pouquinho mais sobre o concretismo no Rio Grande do Sul. Então, é isso que a gente pode ver, né, como resultado da jornada, como resultado das nossas pesquisas, de estarmos aqui conversando, a gente aos pouquinhos vai construindo, né, esse quebra-cabeças, e eu só tenho a agradecer mesmo. Maravilhosa a tarde aqui com vocês. Obrigado, Kedma. Adelaide, acho que podemos encerrar, né? Em breve vamos começar a próxima mesa. Adelaide? Ok. Bom, então acho que é isso. A gente encerra. Então, agradeço muito a participação da Kedma e do Djavan, a contribuição deles para a jornada de pesquisa. Daqui a pouco a gente já tem outra e vamos nos comunicando aí com o contato que vocês deixaram. Agradeço muitíssimo, foi um prazer conhecê-los. Igualmente. Prazer. E aproveitar aqui que a Juliana e o Miguel, né, editores aí, estão já dispondo aí a pensar coisas juntos, vamos colocar para pensar. Vamos pensar. Então, muito obrigado, gente, pela atenção. Vamos conversando. Obrigado, Kedma. Obrigado, Djavan. Obrigada. Boa Parabéns. tarde, gente. Muito obrigado, Adelaide, pela mediação. Muito bom, muito obrigado. Em breve começamos a próxima mesa.